Jorge March nasceu em Lisboa e tinha dupla nacionalidade porque era filho de ingleses. Esse é uma questão fundamental na interpretação da história de Teresópolis. Ele falava português fluentemente, porque ele foi criado em Lisboa. E falava inglês também, evidentemente. Jorge March teve dois filhos, Guilherme Tênio March e Jorge Blitan March. Ele chegou em Teresópolis em 1818. Arrendou uma fazenda Santo Antônio de Paquequé, da família Couto, e pagou arrendamento nessa fazenda durante 27 anos, comprando a fazenda um pouco antes do seu falecimento. Faleceu em 1845. O seu filho mais novo, o Guilherme Telho March, que depois se tornaria médico, um médico importante em Niterói, nasceu em 1838. Portanto, quando seu pai morreu, ele tinha 7 anos. A sua herança foi dividida entre o filho, que tinha 18 anos, o Jorge Blitan, e esse, que tinha entre 7 e 8 anos de idade. Para esse, o juiz de Nova Friburgo nomeou tutor. Esse garoto foi educado em colégios religiosos de padres no Rio de Janeiro e depois cursou medicina na antiga universidade, na antiga Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. É preciso salientar que a universidade no Brasil só nasce em 1922, com a visita do rei Alberto e da rainha Elizabeth. Eles tentaram dar um título de doutor honoris causa quando verificaram que não havia universidade no Brasil e criaram com urgência a universidade UNB, Universidade Nacional do Brasil. O Guilherme Taylor March, portanto, estudou medicina. Quando terminou o curso de medicina, os seus tutores avisaram que não havia mais dinheiro nenhum. Quer dizer, a fazenda era quase Teresópolis inteira, né? A fazenda do pai dele, Jorge March. Jorge March era anglicano, mas é preciso salientar na interpretação religiosa, da história religiosa de Teresópolis, que Teresópolis tem seis Marias que foram destinadas a portugueses. E os portugueses sempre professaram a Igreja Católica. A Igreja Católica sempre foi predominante em Portugal. De outrora, de hoje e provavelmente de amanhã será sempre a igreja de preferência dos portugueses. E mais do que isso, a Igreja Católica era oficial do reinado português, como era oficial na época do Império Brasileiro, tanto na época de Dom João VI, quando ele se transfere com a família real para o Brasil em 1808, quando o March chega em Teresópolis em 1818. Em 1818, nós ainda não estamos no processo de independência, nós ainda somos colônia de Portugal. A independência só iria acontecer 4 anos depois, em 1822, quando Dom Pedro I, filho de Dom João VI e neto de Dona Maria I, dá o grito de Ipiranga no Rio, no Riacho do Ipiranga, em São Paulo, e faz a independência do Brasil. Então, de 1822 até 1831, Dom Pedro I governa o Brasil até que ele abdica do trono em 1831 a favor do seu filho, Dom Pedro II, que não assume o trono porque está com 5 anos de idade. Dom Pedro II é nascido em 1825. Então, governam o Brasil regências. E a maioridade de Dom Pedro II, ela acontece quando ele tem 15 anos de idade, portanto, em 1840. Então, eu preciso contextualizar a história de Teresópolis com a história do Império Brasileiro, com a história do Brasil. A primeira missa rezada em Teresópolis, oficial, pelo cônego visitador do bispado, que era em Niterói, ele é rezado no dia 22 de abril de 1855. A capela de Santo Antônio Paquequé é a capela que, em 25 de outubro de 1855, quando esse núcleo populacional é transformado na freguesia de Santo Antônio Paquequé, está lá no artigo 2º, que as custas de manutenção da capela de Santo Antônio Paquequé seria feita a dispensas
do povo de Teresópolis. Está frisado no artigo, no decreto-lei. É a primeira vez que aparece o nome Teresópolis. Quando Marte falece e herda a fazenda dos seus dois filhos, um dos seus filhos, o mais novo, o Guilherme Telho, vende sua propriedade ao Comendador Coelho. Esse Comendador Coelho, ele provavelmente tinha alguma noção de marketing, porque ele doa uma extensão das terras que ele comprou para a Imperatriz Teresa Cristina, com o objetivo que ela construísse alguma coisa em Teresópolis, como seu esposo tinha feito em Teresópolis, em Petrópolis, lá na fazenda do Padre Correia. Mas não, ela não se interessou, não foi feito nada em Teresópolis. A Imperatriz nunca teve em Teresópolis. Teresópolis tem o nome da Imperatriz, mas ela nunca colocou seus pés em Teresópolis. A princesa Isabel Conde de visita Teresópolis em 1868. E o imperador Dom Pedro II visita Teresópolis em 1876, mas ele vem sozinho. Sua esposa não vem. Isso é comprovado por correspondência entre o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, em que ele relata como é Teresópolis. Se eu não me engano, a correspondência tem 5 páginas, manuscrita pelo imperador, relatando como é que é a paisagem de Teresópolis, como ele foi recebido, quais são, como é que a cidade é. Em 1855, muito antes da visita do imperador, 21 anos antes, a cidade tinha 2.000 habitantes, apenas 2.000 habitantes. Teresópolis também teve um grande problema na questão religiosa, que o primeiro padre de Teresópolis, o padre José Tintori, quando falece, Teresópolis fica sem padre durante 20 anos. Então o catolicismo fica sem um líder religioso. Então isso precisa ser analisado. Agora, no dia 2 de outubro, quando eu realizar a palestra da Igreja de Santa Teresa, eu já realizei agora em Santo Antônio, no dia 20 de setembro, 2 de outubro, na Igreja de Santa Teresa. Depois eu faço um curso de famílias de Teresópolis durante o mês de novembro. Em dezembro eu faço novamente na Igreja de Santa Teresa uma homenagem a Dom Pedro II pelo bicentenário do seu nascimento, e provavelmente farei uma palestra sobre a Igreja de São Judas Tadeu, na paróquia São Judas Tadeu, que eu sou fundador do Centro Social. Fui eu que consegui a área onde hoje tem uma obra religiosa ligada à Diocese de Petrópolis, onde é usada para concílio, para encontro de casais, para administração da igreja. Eu consegui aquilo no governo Pedro Jara. E fui e trabalhei no centro social durante muito tempo, onde eu atendia pacientes, milhares de pacientes, dava cursos educacionais, fornecia alimentos, fornecia o café da manhã, fornecia vestimentos. Tive um trabalho intenso no centro social. Portanto, talvez das paróquias de Teresópolis que eu mais atuei foi na paróquia de São Judas Tadeu.